Olá, que bom que você chegou aqui na segunda aula do workshop Os Segredos do Design. Antes de você começar essa aula, já agora, é muito importante falar para você que você precisa muito assistir a aula anterior para você ter conexão entre os assuntos. Eu expliquei inclusive sobre isso lá na primeira aula. A conexão entre os temas é muito importante e é essencial para que você aprenda todos os conceitos do que eu estou trazendo aqui neste workshop, Os Segredos do Design. Então, não assistiu ainda a primeira aula? Corre lá para assistir a primeira aula antes dessa e depois você volta para cá, não tem problema. Todas as aulas vão ficar 100% gratuitas até o último dia do evento, que é no dia 25 de junho, com a aula ao vivo com as 3 convidadas que eu vou trazer das participantes que ficaram aqui acompanhando todas essas aulas. Aula de hoje, aula de ontem e a aula de amanhã e de depois. No dia 25 eu vou convidar 3 dessas pessoas que acompanharam essas aulas, inclusive pode ser você, para participar junto comigo na aula ao vivo, na 5ª aula ao vivo, que eu vou falar muito ali sobre o mercado de design de sobrancelhas no Brasil e no mundo. A gente vai trocar uma ideia muito legal, elas vão trazer o que elas praticam, quais são os conceitos do que elas fazem, algumas dicas básicas. Vai ser uma aula sensacional, tenho certeza que você vai gostar, bem diferente, tá legal? Bom, outro detalhe importante que eu preciso falar com você aqui para você não esquecer é participar. Aqui embaixo tem aquela área ali onde você vai lá e comenta, você pode deixar sua dúvida. Na aula passada eu trouxe várias dúvidas de várias pessoas, mencionei todas elas inclusive para que elas visualizassem que foram respondidas as dúvidas delas. Então agora pode ser a sua também. Então eu preciso que você volte aqui para baixo e digite a sua dúvida que eu vou responder uma por uma com certeza, seja ela na próxima aula ou seja ela lá na aula ao vivo no dia 25 de junho. Eu tenho certeza que você tem alguma dúvida aí, nem que seja mínima, pequenininha, mas você deve ter alguma dúvida e com certeza você vai querer assistir de novo falando sobre tudo o que você quer saber, não é? Pois bem, olha, outro detalhe, mais uma informação aqui, mais uma dica importante. Na primeira aula eu liberei um bônus que foi o gabarito de treino para design de sobrancelha, para você treinar com todas as técnicas que eu ensinei lá na primeira aula, que foi sobre a questão da tangência, a questão da ligação dos pontos, técnicas muito bacanas da área de desenho geométrico, da desenho industrial e de desenho artístico que podem ser aplicadas no conceito de design de sobrancelha. Então eu ensinei lá e liberei um gabarito, que é o gabarito que eu uso nas aulas presenciais, inclusive eu liberei gratuitamente para você, tá aqui embaixo. Aqui embaixo tem um botão de download que você vai clicar nele e vai receber esse seu material para você imprimir e treinar em casa, no seu salão, no seu spa de beleza, no seu spa de sobrancelha, enfim, aonde você quiser, você pode usar esse gabarito para você treinar, tá bom? Bem legal isso, né? Pois bem, nós vamos começar hoje a nova aula, a aula número 2. Eu lembro aqui mais uma vez, eu falei sobre isso lá na primeira aula com os educadores. Tá aqui, ó, meu plano de aula. É essencial que eu tenha um plano de aula, como todo educador precisa ter um plano de aula, porque isso é exatamente o que dá sinergia entre os temas e a conexão principalmente. Você consegue ter uma aula com sentido claro sempre e vai ter sempre começo, meio e fim. E a ligação entre os assuntos vão ficar sempre muito mais fáceis para os seus alunos entenderem o que você está passando ali como objetivo, como meta principal das suas aulas. Então tá aqui, olha, o meu plano de aula da aula 2. Lembra que eu mostrei lá para vocês cada um dos campos? Eu vou acompanhar esse plano de aula para que a gente tenha coerência de todas as informações que estão sendo colocadas aqui neste workshop para você. Legal, né? Pois bem, você educador, você que faz treinamentos aí na sua sede, na sua base, aonde você trabalha, enfim, aonde seja, não tem problema. Lembre-se disso. Plano de aula é muito bacana, te dá uma direção muito legal nas suas aulas e com certeza seus alunos e suas alunas vão gostar muito disso daí, tá legal? Nós vamos começar hoje a aula 2. A aula 2 eu vou falar para você sobre o porquê que a simetria é
tão importante na definição do design e da micropigmentação. Antes de começar essa aula, eu quero que você dê uma olhada nessa imagem. Dá uma analisada nessa imagem e veja que problema que isso causou de um simples aspecto simétrico. A simetria é essencial, tanto quanto qualquer outro procedimento, só tem um pequeno detalhe. Errou na simetria, fatalmente você não vai conseguir consertar em qualquer hipótese que seja. Por que isso acontece? Porque geralmente os erros em simetria são erros extremamente difíceis, porque estão com distanciamentos muito grandes do que deveriam ser. Então, por exemplo, quando você erra numa simetria, neste caso, por exemplo, que está aí na imagem, você não vai conseguir acertar muito perfeito, porque tem uma disparidade entre as alturas dos pontos iniciais em relação a todo o restante da sobrancelha, não é? Então não erre em simetria, não erre em medição, não erre em marcação. Como é que faz isso? Como é que você pode eliminar essa chance de erro? Eu mostrei lá na primeira aula que eu falei sobre o pré-projeto. O pré-projeto é muito importante justamente para que você reduza essa margem de erro, que é essa daí que você está vendo agora. Legal, né? Pois bem, não esquece disso, tá bom? Eu falei num áudio, num grupo do WhatsApp, que é o grupo do WhatsApp que, se você ainda não participa, tem um link aqui embaixo, ou então no seu e-mail tem um link para o grupo do WhatsApp. Eu falei no grupo do WhatsApp sobre as essências de um bom design de sobrancelha, que são, para mim, são as principais 4 regras. Quais são essas 4 regras? É muito simples, anota aí que é importante e eu vou aqui para o quadro para demonstrar para você, na prática, o que significa cada uma dessas 4 regras, tá legal? Vamos lá? Bom, então nós vamos falar, para mim, são os 4 pilares essenciais ou as 4 regras essenciais para um design de sobrancelha perfeito, tá bom? Quais são eles? Primeiro pilar essencial, harmonia. A harmonia é essencial no design de sobrancelha porque é ela que vai demonstrar que o seu design está 100% perfeito em relação à face da sua cliente, em relação a toda a construção facial da sua cliente. Um exemplo muito clássico sobre harmonia em design de sobrancelha é quando você tem uma sobrancelha que ela é totalmente curvada. Ou seja, ela não tem o que a gente chama de pontos de vértices. Você tem um desenho que ela faz uma curva perfeita. Desenhos com curva perfeita apresentam uma harmonia melhor do que desenhos com curvas pontiagudas. Ok? Nestas vértices, que são as pontas mais agudas, mais fechadas, mais pontiagudas, nessas vértices você consegue fazer um design com muito mais curva, o que ela vai demonstrar uma harmonia muito melhor. Outro exemplo de harmonia muito importante é sobre arqueamentos. Arqueamentos muito dramáticos, muito drásticos, costumam causar um efeito visual muito arrogante, por exemplo. Então, se você atenuar essa curva um pouco, você pode trazer um conceito visual harmônico melhor, tá legal? Esses são alguns exemplos do termo harmonia. Segundo pilar importante, equilíbrio. Equilíbrio essencialmente significa alinhamento. Então, por exemplo, um dos erros mais clássicos que acontecem em design de sobrancelha é as alturas dos PMAs ou as alturas dos pontos finais não estarem em acordância, de acordo. Quando você consegue alinhar toda ela nas mesmas posições, você tem um equilíbrio perfeito. Se você tiver um desalinhamento entre os dois pontos ou as duas marcações, isso vai causar uma falta de equilíbrio bastante grande, ok? O terceiro pilar importante é o movimento. Movimento, basicamente, ele é parte da estrutura da sobrancelha. No caso dos fios, por exemplo, num processo de micropigmentação, é uma definição de fio perfeita, que tenha tanto
a parte mais espessa que faz no bulbo, quase praticamente no bulbo do pelo, ou aqui na base baixa do pelo, e o afinamento do pelo na saída. E também na curvatura do pelo, na leveza em que o pelo faz realmente num desenho realista. Isso basicamente é o que causa movimento. No aspecto do design de sobrancelhas sem uma aplicação de micropigmentação é o volume. Você consegue causar o efeito de volume, por exemplo, aplicando lápis nas partes de baixo para dar um volume visualmente quase que tridimensional. Isso causa um efeito de movimento muito legal nas sobrancelhas, ok? E o quarto pilar importante, similaridade. Similaridade nada mais é do que as sobrancelhas gêmeas. As duas sobrancelhas elas têm que estar quase que praticamente iguais, tá legal? O que isso pode definir um pouquinho de diferença entre uma e outra? Algumas pessoas têm um pouco de músculo involuntário de um lado, por exemplo, ou deficiência de pelo, ou aumento de pelo, enfim. Você vai ter alguma dificuldade em casos como esse, então você vai tentar deixar o mais próximo possível. O que você precisa fazer é atenuar a diferença. Então, quanto mais similar possível as duas sobrancelhas dos dois lados, melhor para você ter um design de sobrancelha. Legal? O segundo item dessa segunda aula é justamente o conceito sobre simetria. O que significa de fato simetria? Se você dá uma olhada aí, eu estou agora na tela para você, este é o conceito sobre o dicionário falando sobre simetria. Que na verdade simetria é quando você divide um objeto qualquer ao meio, então a partir do princípio do centro, você tem a igualdade ou a similaridade de desenhos nas duas faces, bilateralmente iguais. Tá legal? Então, num conceito aplicado aqui, por exemplo, nesse rosto, você percebe que a gente tem uma certa divisão central e que todo o rosto ele é desenhado exatamente igual de um lado e do outro. O conceito simétrico é, se você dividir um objeto qualquer pelo meio, pela sua região central, traçar um eixo central e dividi-lo em dois e eles ficarem exatamente iguais, significa que este objeto é 100% simétrico. Ele tem exatamente a mesma relação de visual ou de tamanho exatamente iguais. Isso é conceito simétrico. Então, uma divisão do eixo central e as duas faces ou os dois desenhos exatamente iguais. Como isso se aplica no processo de design de sobrancelhas ou nas sobrancelhas? As sobrancelhas, quando elas divididas pelo meio, elas contêm as mesmas especificações de medidas e de parâmetros de alinhamento, significa que ela está 100% simétrica, tá legal? Então o conceito de simetria básica é exatamente essa, é qualquer objeto que você tenha, no caso que a gente está explicando aqui, é exatamente do rosto humano. Então uma divisão do eixo central do rosto humano, todas as duas faces têm que estar 100% iguais. Sabemos que o rosto humano não é simétrico, ele tem algumas nuances de assimetria, mas as sobrancelhas você precisa atenuar essas assimetrias. É importante que você atenue justamente para não aumentar, não exacerbar esse visual de assimetria do rosto humano, tá legal? Então preste atenção na simetria das sobrancelhas para que você consiga atenuar um possível problema de assimetria mais acentuada no rosto da sua cliente. Quanto mais simétrico você conseguir fazer a sobrancelha dela, menos a percepção da assimetria do rosto como um todo ela vai ter para poder visualizar, ou as próprias amigas, enfim, parentes vão visualizar isso, tá legal? Então, o conceito básico sobre simetria é qualquer objeto ou qualquer forma com uma divisão central e que elas sejam exatamente iguais para os dois lados, isso significa um objeto 100% simétrico. No aspecto da sobrancelha, idem. Dividido o rosto humano ao meio e as duas sobrancelhas exatamente nas mesmas posições de medidas e de alinhamentos, significa que ela está 100% simétrica. Legal?
Agora nós vamos falar sobre instrumentos de simetria. Nós temos vários instrumentos de medição no processo de design de sobrancelha, como por exemplo o paquímetro ou como por exemplo vários outros instrumentos que você pode utilizar como aspectos de medição. Mas no aspecto de simetria são poucos os instrumentos que de fato tem. Nem algumas réguas elas detêm o fato de simetria porque elas não partem de um eixo central com as divisões numéricas ou métricas igualmente para os dois lados. Poucas as réguas que conseguem definir a simetria 100% do rosto, ok? A simetria, de fato, ela pode ser encontrada, por exemplo, nesta ferramenta que é a régua diamante, porque ela tem um eixo central marcado no zero e todas as marcações igualmente tanto por um lado quanto por outro. Para isso, exatamente para isso que foi desenvolvido esse tipo de produto, para que ele contemplasse o fator simetria dentro desta ferramenta, para poder fazer um design de sobrancelha, para que você conseguisse atingir um processo de design de sobrancelha com 100% de perfeição e 100% simétrico num procedimento muito rápido e muito eficiente, tá bom? O paquímetro propriamente dito, ele é uma ferramenta com simetria? Não. O paquímetro é uma ferramenta de medição, ela é um instrumento de medição. Ela foi criada inclusive para a área industrial e foi adaptada para o setor da beleza, especialmente para o setor das sobrancelhas, ok? O paquímetro é uma ferramenta industrial para fazer medições tanto de materiais externos quanto materiais internos, como furos, por exemplo. Justamente aquelas duas orelhinhas que você tem na ferramenta paquímetro, aí sim você consegue fazer a medição de furos e alguns profissionais fazem as medições do ponto baixo do PI, o ponto baixo do ponto inicial, utiliza exatamente aquelas duas orelhinhas, colocando aqui na marcação do ponto lacrimal dos olhos da sua cliente, ok? Eu acho isso extremamente perigoso, não aconselho fazer esse tipo de uso, pois pode causar uma perfuração do globo ocular da sua cliente e isso vai te dar um problema muito maior. Então, a régua diamante, por exemplo, é uma régua que foi construída com total simetria, justamente para atender essa necessidade, que foi uma necessidade detectada a partir de várias pesquisas no mercado, então ela tem esse fator simétrico. Voltando no conceito de simetria, eixo central, divisão de um lado, exatamente igual para o outro lado. É exatamente esse o conceito que tem a régua diamante. Então todas as marcações dela são exatamente iguais, considerando o eixo simétrico ponto zero para o lado direito e eixo ponto zero para o lado esquerdo, tá legal? Então isso é um pouquinho sobre as ferramentas de simetria que existem no mercado. Agora eu vou mostrar para você uma aplicação aqui bem rápida sobre o aspecto simétrico. Como atingir o aspecto simétrico na definição do rosto para a aplicação do seu design de sobrancelha. Vamos lá? Bom, aqui então está uma projeção do rosto humano, né, com um aumento, para que você tenha mais ou menos uma visão de eixo simétrico. O eixo simétrico aqui já está bem definido justamente pelo desenho, mas eu vou apresentar isso para você com a aplicação da régua. Essa régua é uma régua com aumento, claro. A gente fez uma gigantografia dela para poder mostrar e apresentar exatamente as funcionalidades. Então aqui a gente tem a aplicação da régua. O eixo simétrico você consegue definir por vários pontos. Um dos mais essenciais em relação à sobrancelha é exatamente o distanciamento entre os dois pontos lacrimais, que você pode fazer a medida tanto levando de um eixo zero, de uma das pontas, marcando para o zero, fazendo a medição aqui. Então, por exemplo, nesse caso aqui está dando cerca de 4 centímetros de distância entre um ponto lacrimal e outro, significa que o 2 centímetros é exatamente a minha base do ponto simétrico, ok? Com a régua diamante, inclusive, você pode fazer isso já direto. Se você perceber nessa abertura aqui, eu consigo encaixar ela exatamente na marcação dos olhos para tirar a simetria num único passo, por exemplo. Outro ponto importante aqui é que eu consiga tirar a simetria pelas duas pupilas dos olhos. Quando eu consigo encaixar aqui nas duas aberturas, nessas duas aberturas, eu encaixo a régua
aqui dentro, encaixando as duas pupilas, significa que as duas estão exatamente iguais, então a minha régua está no eixo simétrico 100%, tá legal? Com o paquímetro, por exemplo, basta você fazer a medição entre os dois espaçamentos dos olhos, dividir este número por 2, aí você vai colocar o seu paquímetro num dos pontos para poder encontrar exatamente o ponto do meio. Eu vou demonstrar para você aqui agora. Então, com o paquímetro em mãos, você vai fazer a medição de distância entre os dois olhos, vai pegar essa medida apurada a partir do paquímetro, dividir isso por 2, e aí você vai encontrar o eixo central. Feito isso, você consegue traçar uma linha, levando em consideração a ponta do nariz, o arco do cupido e o meio da boca, e traçar uma linha, seja ela imaginária ou até com o próprio lápis, traçar uma linha na longitudinal do rosto da sua cliente, ok? Então, a partir daqui, você consegue encontrar exatamente o eixo simétrico do rosto da sua cliente. Procure não utilizar as sobrancelhas para tirar o eixo simétrico, pois as sobrancelhas pode ter uma deficiência ou pode ter uma medida diferente que não vai te levar a uma simetria perfeita, vai te levar a erro. Se uma sobrancelha estiver levemente com menos pelo de um lado e mais pelo do outro, você pode de repente tirar uma medida que ela está levemente deslocada para um dos lados. Então, procure utilizar os olhos, o distanciamento dos olhos, para poder fazer a medição da simetria perfeita, ok? Com a régua, basta você colocar a régua nesse espaçamento, encostou aqui no ponto lacrimal, encosta no ponto lacrimal do outro lado, e você vai traçar o eixo de simetria já existente na própria régua, ok? Basicamente, esse é o conceito de definição de eixo de simetria. Lembrando que você pode fazer a conferência do seu eixo de simetria fazendo uma marcação na ponta do nariz, outra marcação na ponta do arco do cupido e, se preferir, no meio da boca, na parte inferior. Basta medir a boca também, da mesma forma que você fez a medição do espaçamento entre os olhos, basta medir a boca, dividir por 2 e você vai encontrar exatamente o meio da boca. Para isso, você vai pegar o seu instrumento de marcação, que pode ser a linha, pode ser uma régua, pode ser qualquer instrumento, e vai unir os pontos que você fez de localização. Basta fazer isso e você vai encontrar o eixo de simetria de fato. Então aqui agora eu vou demonstrar para vocês como é que vocês podem ter uma definição, é uma demonstração de uma definição do eixo de simetria com a nossa Fair Visage, né, a boneca aqui que eu já falei para vocês na aula anterior, que foi desenvolvida pelo visagista Rodrigo Bancheri, uma ferramenta praticamente de treino que você pode ter aí para você pode ter no seu espaço de curso, você pode ter no seu espaço de trabalho, justamente para você treinar ou para colocar suas alunas em treino, tá legal? Então como é que você faz uma definição de eixo de simetria a partir do paquímetro, por exemplo, né? Você vai pegar o paquímetro, vai encostar ele, essas duas pontas aqui, você vai encostar ele no ponto lacrimal da sua cliente, fazendo a medição de distância entre os dois pontos lacrimais exatos. Então aqui a gente encontrou 3,4 centímetros. Eu travo o paquímetro, passo um lápis na borda, seguindo a orientação dos olhos do ponto lacrimal, eu faço este movimento, tenho a distância entre os dois olhos. Agora eu vou encontrar o eixo de simetria. Eu vou pegar essa medida aqui, vou dividir por 2, destravo o paquímetro, faço a marcação dividido por 2, que significa 1,7, 3,4, 3,4 centímetros dividido por 2 é igual a 1,7 centímetros, ok? Travo mais uma vez o paquímetro, vou só sujar mais uma vez aqui o paquímetro para ter um pouco mais de material de pintura.
Vou pegar um dos dois pontos e vou fazer isso aqui. Vou pegar o lápis novamente. Tá feito aqui, olha, a definição do eixo de simetria com o paquímetro. Então basta você fazer a medição da distância entre os dois pontos lacrimais, dividir essa medida por 2, volta essa medida aqui para o paquímetro, mais uma vez, coloca de uma das laterais, qualquer uma das duas, e puxa novamente o paquímetro para que você encontre o eixo de simetria em relação à distância entre os olhos. Tá legal? Muito fácil, né? Agora nós vamos fazer com a régua diamante para você ver. Feito a limpeza da nossa boneca, com a régua diamante, basta eu encostar a régua aqui, vou curvar a régua para encontrar aqui bem perfeito os finais dos olhos. De frente com a cliente, eu olho para ver se os dois finais dos olhos estão exatamente encaixados aqui. Bem posicionado, eu posso até apoiar esta parte chanfrada da régua aqui na cavidade do nariz. Encaixei, está bem segura, verifico se as medidas estão exatamente iguais. Eu já tenho a marcação de 0. Faço uma marcação aqui. Com a régua diamante está encontrado o eixo de simetria da nossa cliente. Para fazer uma conferência, eu posso usar os próprios olhos dela, encaixando as duas pupilas dentro das duas aberturas. Quando as duas pupilas estiverem 100% encaixadas, significa que as duas distâncias estão iguais, então eu encontrei o eixo de simetria da nossa cliente, ok? Basicamente é isso. A partir daqui, todo o seu design, se ele for construído dentro do eixo de simetria, ou seja, todas as medidas para um lado vão ser exatamente iguais das medidas para o outro, o seu design vai ficar 100% simétrico com total perfeição, tá legal? Basicamente é isso para você entender como funciona uma definição de simetria no rosto da sua cliente. Bom, é isso aí, nós chegamos ao final dessa segunda aula. Essa segunda aula nós falamos especificamente sobre simetria, qual a importância da simetria no aspecto do design e da micropigmentação para você entender basicamente como funciona. Mas assim, se você quiser uma aula um pouco mais alongada sobre simetria e como fazer um design de sobrancelha respeitando todos os aspectos simétricos, agora é a hora. Eu tenho um bônus muito legal para você. Na próxima aula, na terceira aula, eu vou deixar um link que eu vou abrir com exclusividade, uma aula super bônus para quem se cadastrar na próxima aula no link que eu vou deixar disponível, tá legal? E aí nessa aula eu vou mandar pessoalmente, eu vou mandar um vídeo sobre design perfeito construído do início ao fim, com paquímetro e também com a régua diamante, respeitando todos os aspectos simétricos, ok? Pois bem, tá vendo só que bacana? Você ficou até o final e acabou ganhando um mega bônus que é super importante, que eu tenho certeza que você deve gostar muito e vai receber ele aí no seu e-mail ou lá no seu WhatsApp, enfim, você vai ganhar esse mega bônus. Mas precisa assistir a terceira aula e lá na terceira aula, igualzinho aconteceu com essa. Aqui embaixo agora tem aqui o link do bônus que eu prometi na primeira aula, que é o gabarito de treino. Então agora na terceira aula você vai ter um formulário que você vai preencher lá dizendo eu quero, e aí você vai receber aonde você determinar um vídeo do aspecto simétrico completamente aplicado. Ou seja, eu vou definir não só a simetria num desenho como esse, mas eu vou definir o desenho inteiro para você ver. Vou utilizar a ferramenta paquímetro, que é uma das ferramentas que muita gente utiliza, e vou utilizar também a régua diamante, que hoje é a maior inovação do setor de sobrancelhas no país e no mundo sobre simetria facial, medição e marcação 100% perfeita, tá legal? É isso aí, então agora nós terminamos essa segunda aula, eu espero ver você na terceira aula, que vai ser amanhã, você não pode perder, mas preciso lembrar mais uma vez você, olha, aqui embaixo tem um campo aqui que você pode deixar sua dúvida e eu vou trazer essa
essa dúvida para você. Poxa, é mesmo, faltou a dúvida, então agora eu vou falar as dúvidas de quem me perguntou na aula passada. Eu vou trazer aqui algumas dúvidas de pessoal que deixou lá, deixou tudo anotado aqui embaixo. Eu vou falar para você. Vamos às dúvidas? Você achou que eu ia esquecer as dúvidas, mas eu não esqueci. Tá aqui as dúvidas, todas elas para você. Eu tô separando cada uma das dúvidas que eu pego ali, eu vou separando e vou trazendo para os vídeos do dia para poder apresentar aqui o que vocês têm de dúvida, o que vocês têm de pergunta. Então eu vou apresentando. Então vamos à primeira pergunta que eu capturei aqui das mensagens que estão aqui embaixo, que você pode fazer o mesmo para a próxima aula. Eu posso trazer essa sua dúvida aqui no vídeo ou então lá no vídeo ao vivo no dia 25, tá legal? Primeira dúvida. Elisângela Silva Santos, ela perguntou: a minha dúvida é sobre fazer as marcações, se fazer com a cliente deitada dá alguma diferença? Ou porque eu faço tanto deitada como sentada, gostaria de saber qual o certo para fazer corretamente. Olha, isso é muito importante. É uma dúvida, inclusive, que já gerou debates lá no grupo do WhatsApp exclusivo dos Segredos do Design, e eu já falei sobre o meu ponto de vista sobre a definição entre fazer as marcações e medições deitada ou sentada. No meu ponto de vista, o melhor método é o sentado, tá legal? Mas eu vou explicar basicamente aqui por que ele é importante fazer sentado. Você pode pegar uma pessoa com uma definição da musculatura facial extremamente rígida, bem posicionada e com nada de pele flácida, por exemplo. Nesse caso, não tem diferença entre você fazer ela sentada ou deitada, porque a movimentação gravitacional da pele e da musculatura não vai cair conforme ela se deita ou ela se inclina. Mas no caso de alguém um pouco mais idoso, um pouco mais idosa, que já tem uma musculatura um pouco mais flácida e a conjunção da pele também mais flácida, quando ela se deita, a pele automaticamente, gravitacionalmente, ela também desce. E quando ela se levanta, ela vai tomar sua forma original, tá joia? Então, qual que é o meu pensamento? Nós, seres humanos, nós somos feitos de aprendizado por repetição. Então significa o que isso basicamente, Anderson? Muito simples. Se eu entender que todas as clientes, independente de quais elas são, eu fizer ela sentada, quando chegar uma cliente com essa flacidez na musculatura ou na pele e eu lembrar que eu tinha que ter feito isso sentado e acabei fazendo deitada, eu não vou passar por isso, porque eu aprendi a fazer todas elas com a cliente sentada. Então eu acabo me treinando, me condicionando a fazer sempre sentada ou em pé também, que é uma outra forma de você conseguir fazer a marcação, ok? Então isso para mim é uma prática para eu não ter que pensar toda vez que eu for fazer um procedimento, eu ter que pensar: ah, essa cliente tem uma musculatura ou uma estrutura da pele bem rígida, bem localizada e bem marcada na posição. Ela não tem flacidez. Então essa eu posso fazer deitada. Aí chega uma outra cliente já com uma flacidez na parte do rosto, tanto com a pele quanto na musculatura, e aí eu penso: ah não, então essa eu vou fazer sentada, porque não dá para você pensar na hora. Então, ao invés de você ter que ficar analisando cada momento, faça sempre o mesmo padrão. Isso vai surtir inclusive um efeito na sua parte financeira, porque tudo isso vai agilizar o processo de trabalho para você. Então, para mim, eu penso que se eu condicionar todas as clientes a fazer a marcação com ela sentada, eu vou ter melhor condições de análise do projeto propriamente dito, menos risco de repente ter alguém com uma certa flacidez no rosto e eu acabar cometendo algum tipo de erro na marcação e na medição, ok? Então lembre-se disso, nós somos feitos por aprendizado de repetição. Se eu ficar alternando essas condições, eu acabo não lembrando, vou esquecer e vou cometer um erro. Então, para mim, eu prefiro dessa forma. Tá legal? Mas fica à vontade. Próxima pergunta. Vaininha Silva pergunta: tenho muita dificuldade para ligar os pontos, pois a pele flácida atrapalha na hora de ligar. Pois é, acabei de explicar na pergunta anterior sobre a marcação com a cliente deitada ou sentada. A minha dica neste caso é você utilizar um método de marcação um pouco mais firme. Mas para você tomar essa decisão, um dos aspectos é principal para que você tenha 100% de precisão, ok?
Qual é? Medidas. As medidas precisam estar 100% corretas. Lembra que eu expliquei na primeira aula que medidas significam você ter uma mesma medida entre o ponto A e o ponto B, perfeito? Isso chama-se pontos de parâmetros. Então, se você tiver os seus pontos de parâmetros 100% definidos, você pode utilizar, por exemplo, num método com a linha. A linha, neste caso de peles mais flácidas, ela ajuda bastante porque você não tem o contato quase que direto com a pele e você consegue fazer movimentos um pouco mais firmes ou um pouco mais com delicadeza até, tá perfeito? Entenderam? Então basicamente tenha todas as medidas 100% precisas. Segundo, o seu método ideal vai ser de acordo com a flacidez da pele. Um dos métodos principais é a própria linha, tá legal? Próxima pergunta. Ivanete Soares pergunta: como chegar a um design satisfatório? Bom, 2 pontos importantes. Primeiro é a sua técnica, e a sua técnica está construída exatamente nos 4 pilares que eu acabei colocando nesta aula, que são a harmonia, equilíbrio, movimento e similaridade. Atendeu essas quatro regras, com certeza você vai ter um design já muito perfeito e muito ideal para sua cliente. Segunda regra importante: cliente mais visagismo. Isso impreterivelmente é importante. Você precisa saber qual que é a vontade da sua cliente, qual é o desejo da sua cliente e aplicar as técnicas de visagismo nessa decisão para que você construa realmente um design satisfatório, tá legal? É isso aí, chegamos ao final da segunda aula. Agora, de fato, chegamos ao final da segunda aula. Então, eu espero você na terceira aula. Lembre-se do bônus, hein? O bônus da terceira aula. Você que vai assistir a terceira aula, vou te dar um mega bônus, igual eu fiz com essa aula aqui. Eu vou fazer na terceira aula, que é um vídeo com marcação simétrica 100%. Do início ao fim, eu vou marcar um design de sobrancelhas para você com a régua, tá aqui, e com o paquímetro, tá legal? Te vejo na próxima aula. Um grande beijo, Anderson Yangues.